Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Deli e estou de volta hoje para mais uma aula. Nossa aula é de língua portuguesa e o assunto é variações linguísticas. Como vocês podem ver nas regiões do nosso país, né? Vocês podem até estar olhando o mapa, mas não é geografia não, é português a aula, ok? E vamos falar de variações linguísticas. Às vezes o que é falado lá no Nordeste, a mesma coisa, mesmo a respeito do mesmo objeto, o mesmo produto, nós usamos expressões diferentes, tá? Por exemplo, pão aguado no Sul, pão francês no Sudeste, na região Sudeste, vermelho, ok? Então, isso são variações linguísticas. Eu vou começar lá na telinha com vocês para explicar um pouco mais sobre isso e a gente entender melhor, tá bom? Vamos lá, para a telinha. Olha só o pão. Quem quer pão de sal, pão de bico, pão de água, média, carioquinha e cacetinho. São expressões que usam, a gente até soa como, sei lá, uma palavra, nossa, é estranha essa palavra, mas são expressões que é usada a respeito do pão em várias regiões do Brasil, tá? A gente precisa ouvir e compreender o que a pessoa que está falando, ela quer realmente falar, dizer, ainda mais quando a gente, por exemplo, eu estou aqui no Acre, eu vou lá para o Sudeste, eu vou lá para o Sul, então eu preciso ter esse cuidado, porque às vezes, como eu vou me expressar lá, eu quero transmitir uma coisa e a pessoa pode entender outra e vice-versa, tá bom? Vamos ver outro exemplo lá. Aí, ó, vocês sabem qual que é isso? É a macaxeira. Algumas regiões é chamado de aipim ou mandioca. Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo, eu passei um tempo lá e eu fui para a feira, eu fui comprar mandioca. E eu não chamei, porque lá é aipim. E eu quero macaxeira, eu quero mandioca, eu usava essas duas expressões. E as pessoas me olhavam estranho. Parecia até que eu estava chamando um palavrão. E aí foi quando as pessoas começaram a me explicar. E eu apontei, né, para a mandioca que estava na banca e ele explicou. Ah, aqui a gente chama de aipim. Eu disse, ai, me perdoe, eu não sabia. Então a gente tem que ter esse tato, tá bom? Então, às vezes, uma coisa que é no Sul, a mesma coisa, você usa outra expressão no Norte. A gente precisa ter esse cuidado ao nos comunicar. Vamos lá, continuando na tela. O Brasil aí, nós temos uma mistura. Essa imagem é só para a gente relembrar um pouco de história. Tem uma mistura do índio, né, dos africanos e dos europeus que aqui tiveram. Então, eles vieram para o nosso país, eles fizeram toda aquela colonização. E lembrando que na nossa terra já tinham povos indígenas, tá? E esse povo já estava aqui, eles já tinham alguns costumes. Nós temos algumas palavras que têm origem indígena, têm origem africana e têm origem europeia. Pode ser origem francesa, alemã, depende da palavra, tá bom? A gente precisa ter esse conhecimento. Vamos voltar lá para a tela para poder dar continuidade. Vamos lá. Olha só, o pão aguado, pão francês e o jacó. São termos diferentes e vocês estão percebendo que é na mesma região, Paraíba, Pernambuco. Pão aguado, pão francês, jacó. A gente pensa até que é uma pessoa, né? É o termo se referindo ao pão também. Lembrando, ó, é essa região aqui que ele está mostrando aí, ó. Pernambuco, Paraíba e Sergipe, que é o Nordeste, ok? Na mesma região, as palavras são diferentes, as expressões são diferentes a respeito do pão, tá bom? Então, a gente não precisa estranhar, é só procurarmos conhecer. Conhecimento é tudo. Vamos lá, continuando na tela. Variação linguística. Olha só a abóbora. Fruto da aboboreira, uma planta rasteira da família das cucurbitáceas. A abóbora possui diferentes denominações no Brasil, como moranga, na região sul, e jerimum, na região norte e nordeste. Olha só, vocês estão vendo como jerimum é a expressão usada nas duas regiões? Tem muitas expressões que nós usamos aqui no norte, também é usada no nordeste. Não é porque é só do nordeste ou só do norte, tá? Tem muitas expressões assim.
Vamos ver outros exemplos. Vamos lá. A mandioca, que até já expliquei, é uma raiz branca utilizada para culinária. Ela recebe esse nome na região sul do Brasil. Na região nordeste do Brasil é conhecida como macaxeira. Tem a salsicha. É um produto de alimentação e é feito a partir de carnes cruas, gordura animal, ervas, especiarias e outros ingredientes. É conhecida como vina em Curitiba e arredores. Olha só, aqui é vina e aqui é salsicha. Olha só a diferença, tá? Vamos lá, continuando. Variação social. Refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. O réu vive de espótula, tanto que é notória sua cascómia. É um linguajar jurídico, ok? Oi, pessoal do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu. Brigadão. Isso é uma conversa de surfista. A gíria, olha só. Ela é uma das variedades que uma língua pode apresentar. Quase sempre é criada por um grupo social, como dos fãs do rap, do funk, do heavy metal, dos surfistas, dos skatistas, dos grafiteiros, etc. Vamos ver o exemplo aí. E aí, mano? Brother. Isso aí é gíria, ok? Vamos lá, continuando. Existe também a nova linguagem virtual, o famoso internetês. Ouviram já falar? Ó? Vamos ver alguns exemplos. Ó. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olha só o sobrinho dele. Ó. Olá, sobrinho, beleza? Ele mandando recado. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Ele está lá, mandando a mensagem no computador. Olha a resposta do sobrinho. Fala, tio. Beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Olha só. Melhor pensar em outra coisa. Ele mudou de ideia, o tio. Olha só. Vamos ver as expressões aí, ó. Beleza, que tá aí no quadrinho, ó. Quer dizer beleza. Tá abreviado, né? Na internet também se usa esse símbolo aí que ele colocou, que significa sorriso. Temos também o achou, que ele coloca, ó, que é acho. A escrita correta é acho. Não, que é a palavra não. Depois tem o e, que é o e com acento, né? É. Depois difícil, que é difícil. Depois nós temos o aqui, ou com K, ó, que é errado escrever assim, o correto é aqui, da forma que tá aí de pretinho, tá? E o próximo, ó, casa, que é casa, que o sobrinho também coloca. Estão vendo quantas expressões na internet são usadas? E o que ele coloca só o que lá na conversa, ó, que significa o que ou é, o que na escrita aí. Então, olha só as expressões que ele usa aí, ó. Aprendi, ele coloca também, ó. O certo é aprendi, da forma que está escrito aí em preto, tá? Estão escritos em vermelho, estão errados. Essa é a forma que é escrito muitas vezes na internet. Então, olha outro exemplo aí na tirinha do Cebolinha. Errar os dois é internetês. Hein? Ah, língua da internet. E aí o outro fez aí, ó, sinal de beleza pro Cebolinha. O Cebolinha não tá entendendo nada. Ó, o pontinho de interrogação lá, a dúvida, a cara dele e a dúvida lá no balão. Ó. E o Cascão responde, ó, eu sei disso, significa sorriso. E ele explica. Essa é a linguagem da internet. E só um alerta, ó. Às vezes a gente está tão habituado a escrever mensagens rápidas e usar essas tecnologias e ficar abreviando, a gente precisa ter esse cuidado, porque não é a maneira que eu tenho que usar num texto. Se eu escrever dessa forma, a professora vai achar que eu estou escrevendo errado e não vai considerar a minha escrita correta, que é o certo, tá? Eu não posso escrever nessas abreviações, eu tenho que escrever da maneira correta. Essa é uma linguagem só da internet, eu preciso ter esse cuidado. Vamos lá, continuando. Os jargões, o que são isso?
estão relacionados ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico. Representando a classe, podemos citar os médicos, advogados, profissionais da área de informática, dentre outros. Exemplo de jargões jornalísticos, Cabeça, quer dizer chamada para a matéria. Cair, deixar de publicar uma matéria. Enxugar, tornar o texto mais objetivo, mais curto. Foca, é um jornalista recém-formado. Limar, é tirar do texto as informações menos importantes. Essas são expressões no jornal. Olha só algumas expressões agora de algumas gírias do funk. Abalar, causar boa impressão. Bucha, pessoa inconveniente, importuna ou safado, que a gente chama de bucha. Sangue bom, pessoa de qualidade, boa índole. Isso são expressões do funk. Lembrando, zoar, que é agitar, fazer agito. Vamos zoar. Morou, quer dizer, entendeu? Então essas são as expressões aí, rolé, que é passear, andar sem compromisso, vamos dar um rolé. E estilo, está muito bem arrumado. E tchutchuca, garota bonita. Olha só quantas expressões, tá? E uva, que é bom, o baile tá uma uva, o baile tá bom. Eles usam também essas expressões entre eles. E o X9, que é informante. Vamos lá, continuando. Variação situacional. É a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Do trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual e etc. Olha só o exemplo aí, O João está interessado em obter informações sobre o processo de matrícula em disciplinas eletivas. Aconteceu que, chegando à universidade, ele encontra um colega. E aí, cara, tudo em cima? Tu tá por dentro do babado da matrícula de eletivas? Tá ligado nesse lance? Olha só, logo em seguida, o João se dirige à coordenadora do seu curso e diz: Bom dia, professora. A senhora poderia me informar quais os requisitos para que eu possa efetuar minha matrícula em disciplinas eletivas? Vocês estão vendo a diferença como ele falou com a professora e com o colega? Dependendo do grupo social que João se encontra, ele muda a sua linguagem. Como um colega, ele usa gírias, já como professor, ele usa a linguagem formal. Esta mudança é justificada por João estar interagindo com grupos sociais diferentes. Considerações importantes. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque, socialmente, ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. Então, a gente vai ver aí, é importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O idioma pode ser também um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Língua é um código formado por signos, palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. É a linguagem verbal, oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Ela é uma construção humana e histórica, é organizada da identidade dos seus usuários, ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação, e é uma língua viva e dinâmica, por isso está sujeita a variações. Tá? E por aí a gente fica. Então a gente vê quanto a língua ela pode variar de cada região, tá? E isso é normal, dentro do mesmo país. E lembre, só um recadinho importante, acesse lá a plataforma Eduque, para vocês terem acesso a atividades, às aulas que nós estamos aqui compartilhando e muito mais para você poder aprender, cada vez mais, ok? Até a próxima aula. Tchau!